Sai da imobilidade, né? Espero que vocês estejam bem hoje também. E seguimos com o Thich Nhat Hanh, nos inspirando, né? Nos acolhendo na reflexão que ele faz sobre a Sangha, que é a comunidade de pessoas que praticam juntas, né? A Sangha budista é a comunidade que pratica os ensinamentos de Buda. E ele segue a Sangha enquanto nosso espelho. Vamos olhar para o Anumana Sutra. O seu título é O Pedido de um Bhikkhu, que é um monge. Muito nos oferece o fato de haver duas versões desse sutra, oriundas de duas escolas diferentes. 90% do texto é igual em ambas as versões. E as diferenças não são significativas. Isso significa que temos pelo menos 90% das palavras originais do orador. Maudgaliana, que era um dos discípulos mais antigos de Buda, pelo fato deste sutra ser um texto importante para a construção de Sangha, o texto era frequentemente recitado. Uma boa maneira de traduzir Anumana neste contexto é medindo e refletindo, de modo que em inglês é chamado de sutra sobre medir e refletir. Medir significa comparar nós mesmos com nossos amigos na prática. Vendo o outro, vemos a nós mesmos, refletidos, e assim aprendemos o que devemos fazer. Na Sangha de Buda, havia diversos praticantes muito maduros. Entre eles, talvez os maiores, fossem os dois amigos, Shariputra e Maudgaliana. Eles eram, de fato, muito hábeis na construção de Sangha. Maudgaliana é mais conhecido por sua lealdade a seus pais e a Shariputra. Talvez menos ressaltado, mas não menos importante, seja a sua capacidade de conhecer seus irmãos mais jovens e ensinar a eles maneiras muito práticas de viver na companhia de uma Sangha. O início do sutra descreve o pedido de bhikshu. Maudgaliana diz: meus amigos, pode haver um monge que solicita a outros monges para que falem com ele. Podemos querer saber o motivo de um pedido desses. É porque ele se sente isolado e ninguém quer falar com ele. Se ele for uma pessoa difícil, se ele tiver qualidades que dificultam a comunicação, seus colegas praticantes não falarão com ele, não o instruirão, nem terão confiança nele. Então, Maudgaliana mostra os motivos por que os outros podem não querer falar ou aconselhar um monge. Ele também solicita que cada pessoa observe em si mesma a existência ou não daquelas características que possam impedir a comunicação com os outros praticantes. O primeiro motivo, de acordo com Maudgaliana, que torna difícil a comunicação com alguém, são os desejos errados.
Errados significa não retos, tortos. É verdade que nosso convencimento e desejos podem destruir-nos e ao nosso futuro. Mas existem desejos saudáveis. O desejo de praticar para ajudar os outros, sem pensar em fama, lucro ou sexo, não é um desejo errado, especialmente quando se trata de ajudar um monge teimoso, com a atitude de tanto pior, eu vou fazer isso de qualquer modo. Quando nos permitimos ser controlados por nossos desejos errados, isso é expresso em nossas palavras e atitudes. De início, é possível que nossos amigos praticantes tentem nos ajudar, mas talvez eles desistam. Caso isso aconteça, podemos perder nossa sanga. Porque se nossa sanga não se aproximar de nós, é possível que a abandonemos. O motivo de nossos amigos não desejarem nos ensinar ou falar conosco pode ser o nosso apego a algum desejo errado. Ficamos enredados nesse desejo errado e perdemos a oportunidade de receber o ensinamento da sanga, para que ela lance luz de seu entendimento acerca da situação. Temos que olhar profundamente quando alguém fica enredado em seu desejo errado. Ninguém mais quer falar com essa pessoa. Não querem dar-lhes conselho, não querem ajudá-la. Não é que não queiram, mas não conseguem, porque essa pessoa não ouve o que lhes dizem. E essa pessoa sofre. Ela não pode ser amada por seus amigos praticantes e perde uma oportunidade de ouro de se transformar. Quando alguém é tomado por um desejo errado e não é respeitado nem amado pelos outros praticantes, todos na sanga deveriam se perguntar: estarei também enredado em algum desejo errado? Se estiver, não serei amado pela minha sanga, não serei ajudado pela minha sanga e ficarei num estado de isolamento. Há outros motivos pelos quais as pessoas podem não querer falar conosco, conforme aparece na versão em Pali. O segundo motivo é: ele exalta a si mesmo e critica aos outros. Se alguém costuma criticar todas as pessoas de sua sanga e dizer que ninguém é digno de ser seu irmão ou irmão mais velha, essa atitude o isolará e tornará difícil a comunicação com os amigos do Dharma. Na comunidade pode haver pessoas incapazes de fazer o que os outros lhe dizem. Só sabem pensar que são dignas de elogio e põem a culpa nos outros. Ninguém vai querer falar com essas pessoas, fazer-lhes lembrar ou aconselhá-las, ensiná-las ou cuidar delas. Se formos aprisionados pelo pensamento de que já sabemos tudo, perdemos a oportunidade de apreciar a presença de Sangakaya, o corpo da Sanga. Se você vive em Sangakaya, deve perguntar a si mesmo: estarei enredado na atitude de pensar que sei tudo? Uma pessoa aprisionada nessa atitude não pode ser lembrada ou ensinada, não consegue ser amada ou respeitada. E se eu ficar aprisionado nesse estado mental, não serei aconselhado pela Sanga por causa de minha natureza difícil. O terceiro motivo é: ele é irado e dominado pela raiva. Somos pessoas comuns e não santos. Portanto, a raiva surgirá em nós de tempos em tempos. Mas um praticante que tem raiva sabe
Como cuidar dessa raiva? Temos o direito de ter raiva, mas também temos o dever de cuidar dessa raiva e transformá-la. Quando conseguimos fazer isso, não somos dominados por nossa raiva. Apenas quando não praticamos, deixamos-nos dominar pela raiva. Quando nossa face fica vermelha e nossos olhos e palavras expressam raiva, nossos amigos acham difícil se aproximar de nós e nos ajudar. Às vezes, nem mesmo sabemos que estamos com raiva. Fazemos gestos raivosos, mas não sabemos disso. Falamos de um modo ameaçador, mas também não sabemos disso. Podemos até mesmo pensar que somos tranquilos e amáveis. Precisamos pedir a alguém que seja um espelho para nós. Avise-me quando eu ficar com o rosto vermelho e for difícil aguentar. É uma prática difícil quando não temos um espelho no qual nos mirar. É uma sorte ter irmãos e irmãs que nos lembrem das ocasiões em que é desagradável conviver conosco. A quarta razão é: ele é raivoso e por causa de sua raiva, ele guarda rancor. Quando estamos com raiva e não reconhecemos que estamos com raiva, esta permanece em nosso inconsciente e se torna um nó interno que chamamos de rancor. É quando temos um resfriado. Se recebermos uma massagem ou alguma medicação, assim que apanharmos um resfriado, ele não irá piorar e tornar-se-á fácil de curar. Quando não tratamos de nossa raiva assim que ela surge, ela entra profundamente em nosso ser e nossos gestos e palavras a expressam, de modo que nossa sanga não deseja ficar por perto. Deveríamos usar nossa sanga como um espelho, no qual nos miramos, porque se não soubermos como transformar nossa raiva, ela nos destruirá. A quinta razão é: ele está furioso e por causa de sua raiva fica de mau humor e se ofende logo. Não há problema se nos ofendermos de vez em quando, mas se ficarmos de mau humor 24 horas por dia, as pessoas se afastarão de nós. A sexta razão é: ele está furioso e exprime palavras que beiram a fúria. Aqui o mau humor se expressa em palavras e não na aparência ou em ações. Quando falamos com emoção, nossas palavras têm vibrações que o ouvinte reconhecerá imediatamente. Tristeza, medo e desespero são todos expressos pelo tom de nossa voz. A outra pessoa ouve esse tom, mas por causa de nossa falta de atenção, nós não a ouvimos. 3 ou 4 palavras proferidas com raiva são suficientes para afastar um irmão ou irmã e fazer com que ele ou ela não queiram mais falar conosco. O preço dessas palavras é, portanto, muito alto. A sétima razão é: reprovado, ele deixa escapar reprovação contra o reprovador. É possível que a reprovação seja formulada de modo desastrado, ou que seja o resultado de percepção errônea, mas é por causa do nosso forte apego à nossa autoimagem que atacamos.
A outra pessoa quer nos ajudar, mas não conseguimos escutar ou aceitar a sua opinião. Dizemos, você está pondo a culpa em mim. E começamos a pôr a culpa no outro, dizemos, você não é um bom amigo, e o perdemos. Quando dizemos que a pessoa que nos corrige não é um amigo, perdemos uma maravilhosa oportunidade de transformar os nossos pontos fracos. Há algum tempo, alguém perguntou à minha irmã mais velha, por que todos aqui me odeiam e me evitam? A irmã mais velha respondeu, não é que todos aqui a odeiem. Você mesmo ergueu muros em torno de si, de modo que as pessoas não conseguem se aproximar. Esses foram conselhos amáveis, e eu não teria respondido de modo diferente. A irmã mais jovem gritou, então você está pondo a culpa em mim? Ninguém estava pondo a culpa nela, mas apenas tentando ajudar. Daquele momento em diante, a irmã mais velha não mais ousou aconselhá-la. Ela a cumprimentava educadamente, mas não dizia mais nada. Pelo fato de a irmã mais jovem ter respondido de modo semelhante a diversos outros membros na sanga, ela perdeu sua sanga e não pôde mais suportar ficar conosco. A sanga é nosso refúgio, é a coisa de que mais precisamos na vida. Mas alguns de nós ainda a dispensam. Intelectualmente vemos o quanto precisamos dela, mas somos fracos demais em nossa prática para sermos capazes de satisfazer nossa necessidade. A oitava razão é: ele critica o reprovador pela reprovação. Ele tenta dizer que foi erroneamente corrigido. Falta a ele a compreensão em relação àquele que o corrige. A nona é: reprovado, ele ataca verbalmente o reprovador pela reprovação. Isso significa que o monge volta-se para quem o está corrigindo e diz: isso não é minha culpa, é culpa sua. Eu não estou bravo, é você quem está bravo. Eu não sou difícil, é você quem é difícil. A 10ª razão é: reprovado, ele abandona a questão, fazendo ao reprovador outra pergunta. Ele desvia a resposta e mostra mau humor, má vontade e fica emburrado. Se o monge se recusar a falar diretamente e evitar o assunto, o amigo que o aconselha ou corrige cansar-se-á e decidirá não se incomodar mais com isso. A 11ª razão é: reprovado, ele não consegue explicar seus movimentos ao reprovador. Ele não consegue explicar por que agiu ou falou de certa maneira. Quando tem a oportunidade de fazer isso, ele não fala sobre o que interessa. A 12ª razão é: ele é cruel e despeitado. A 13ª razão é: ele é invejoso e tem má vontade. A 15ª razão é: ele é teimoso e orgulhoso. Você poderia dizer: eu investiguei profundamente e o que estou fazendo é correto. Estou sendo verdadeiro comigo mesmo e não me importo se os membros da sanga pensam que eu não deveria me comportar assim. Mesmo se a sanga disser que eu não deveria fazer algo, eu farei como quiser. Nesse caso, você não acredita na visão clara da sanga. Em princípio, temos que pedir à sanga que nos ajude a enxergar nossos defeitos. Mas se a sanga nos diz, não haja assim, e dizemos, eu não ligo,
e o que vejo é muito importante e correto, então o que adianta ficar entre a sanga? A 16ª razão é: ele está apegado ao que é temporal, agarrando-se firmemente, não o soltando facilmente. Embora seja um praticante, ele está apegado às coisas do mundo e não sabe como abrir mão. Diz-lhe que certo comportamento não é adequado para um praticante, mas ele não consegue desistir desse comportamento. Ele está apegado às coisas mundanas, de modo que carece de qualidade de liberação e liberdade. Essas são as 16 razões que isolam um praticante da sanga, que o tornam inabordável, impossível de ensinar e indigno de confiança. Depois disso, Maudigaliana fala das 16 razões que tornam um praticante abordável, apto a ser ensinado e digno de confiança. Essas qualidades são a ausência dos 16 traços anteriores mencionados. E quais vossas reverências são as qualidades que facilitam a comunicação com ele? Um monge não está possuído por desejos errôneos ou sob o domínio de desejos. Ele não fica criticando os outros, exaltando a si mesmo. Ele não é irado e transtornado pela raiva, e assim por diante. Maudigaliana prossegue, dizendo aos monges que deveriam fazer inferências sobre si mesmos a partir do que observam nos outros. Monges, vocês deveriam inferir do comportamento dos outros e o que é verdadeiro para vocês mesmos. Da mesma maneira, aquela pessoa que tem desejos errados e está sob o domínio desses desejos errados, ele é desagradável e incômodo para mim. De modo semelhante, se eu tiver desejos errados e estiver sob seu domínio, serei desagradável e incômodo para os outros. Ao saber disso, um monge deve tomar a resolução de não ficar sob o domínio de desejos errados. O mesmo vale para as outras 15 qualidades. Esse é um conselho muito prático do venerável Maudigaliana. Quando vemos uma pessoa influenciada por desejos errados e de difícil aproximação, deveríamos olhar para nós mesmos para averiguar se os outros conseguem aproximar-se de nós. Caso não consigam, talvez o mesmo esteja acontecendo conosco. Maudigaliana ensina, além disso, que deveríamos refletir sobre nossa própria pessoa. Será que tenho desejos errados e estou sob o seu domínio? Se enquanto o monge estiver refletindo e percebendo, eu tenho desejos errados e estou sob seu domínio, deveria esforçar-se para abandonar esse estado inábil. Se ao refletir ele perceber, eu não tenho nenhum desejo errado e não estou sob seu domínio, então, com grande prazer, ele o abandona totalmente e treina dia e noite esse estado hábil. E assim por diante, em relação às 15 outras qualidades. Maudigaliana conclui, é como um homem, no auge da vida, que está considerando seu próprio reflexo em um espelho, que é perfeitamente claro. Se ele vir poeira ou uma mancha, ele tenta removê-la. Se ele não vir poeira ou mancha, ele fica satisfeito. Este sutra é longo, porque as 16 qualidades são repetidas 4 vezes em diferentes contextos. O que torna um monge inacessível? O que torna um monge acessível? O que deveríamos refletir sobre as consequências de nosso próprio comportamento quando vemos como o comportamento dos outros nos afeta? Como deveríamos refletir em nós mesmos
para nos transformar. Eu vou parar aqui, ele vai começar outro trecho. Para mim veio esse ensinamento que a gente fala do Zen, de que o dedo que aponta para fora tem que ser virado, ó, para você, né? Que ele faz de uma maneira bem didática e repetitiva, que é para esclarecer as nuances, né? Mas, de fato, ele está o tempo inteiro dizendo isso, né? Que se você é capaz de perceber algo errôneo, alguma qualidade errônea em alguém, se você é capaz do primeiro impulso, você olhar se você não tem nada disso em si, né? Mal de Galiana, hein? Detalhista, né? Alguém quer falar alguma coisa? O texto foi longo, já são mais de 8h05 hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente encerra? Posso falar brevemente, para não ocupar o tempo? Breno. Então, há dias eu tenho pensado nisso. Um pequeno, brevíssimo depoimento. Mas é que eu tive uma espécie assim de epifania, eu acho. É uma revelação mesmo, a partir dessas reflexões, dessas narrativas que estão ocorrendo todos esses dias, a partir do momento que eu cheguei aqui, né? O que foi dito pelo grupo também, coisas importantes, mexeram muito comigo. Por quê? Brevemente, ocorreu o seguinte: há muitos anos eu tentei saber mais do budismo, lendo bastante. Procurei ler, professor Suzuki, né? E outros, muito. Anos atrás, muito, acho que 20 anos. Mas o que ocorreu é que os ensinamentos ficaram no plano intelectual. Eu penso que, a partir da minha ignorância, né, ficaram no plano individual. A prática eu fui incapaz de realizar, sobretudo o zazen. Né? Eu ficava inquieto, nervoso, incapaz mesmo. Né? Um problema sério meu, eu vejo. Mas, com isso, eu fiz uma avaliação equivocada também, porque aí eu atribuí que os ensinamentos do budismo eles tinham muito de individual, né? Eu acho que foi uma defesa minha, né, para justificar a minha ignorância. Muito individual, eu achava que chegava até o individualismo, vou dizer, né? E chegando aqui, eu com esses depoimentos, com essas leituras, né, com essas narrativas, eu vejo o outro, apareceu o outro. Foi assim um milagre, né? A comunidade aparece, a sociedade, até outras instituições religiosas foram colocadas aqui, como o cristianismo, Jesus apareceu, né? Coisa que para mim era inadmissível, não conhecia isso, honestamente. E essa foi uma epifania mesmo. Foi uma coisa muito, muito importante para mim. Né? Mudou tudo. Foi uma revolução mesmo na minha concepção e entendimento, né? Do que dos ensinamentos mesmo budistas, né? Mudou completamente. Né? E eu acho que é isso. Colocando brevemente, né? A gente vai aprendendo e desaprendendo, aprendendo e desaprendendo, sempre, né? E eu fico muito grato mesmo. Foi bonito, é uma coisa bonita, isso é do coração mesmo que eu estou colocando. Para mim foi importante, importante. Tá bom? Muito obrigado. Eu estou Poxa, assim.
um estado de graças. Nossa, agradeço demais teu depoimento. Eu acho que é muito precioso, assim, o teu compartilhamento, a tua experiência, porque de fato é isso que faz sentido na minha vida, isso que faz sentido nesse meu encontro com o Zen e com essa sanga, né? Que é um berço, assim, que é um barco mesmo, que é um bálsamo, né? De acolhimento, de lugar de experimentação, de verdade, né? Realmente é um grupo que tem uma alegria de ter encontrado o caminho, de poder experimentar um pouquinho disso, dessa epifania, como você chamou, né? São pequenos vislumbres, né? Dessa unidade que é, de fato, entender que você e o outro não são separados, né? Mas se a gente fica só no plano intelectual, é completamente diferente quando a compreensão é corpo-mente, né? Então, agradeço muito, muito teu depoimento. Acho que é muito importante. Acho que isso é só, eu acho que só dá mais amor a tudo isso que a gente vem fazendo, né? A tudo que a gente tem construído e buscado nos apoiarmos, né? Obrigada mesmo. Bom, que bom. Acho que me livrei um pouco do meu preconceito. Isso é preconceito e ignorância da minha parte. Me livrei hoje com essa fala, né? A linguagem é importante. Cura até a linguagem também, né? Muito bom. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.